dia 26 de março de 1997, a polícia entrou em uma mansão próxima a San Diego e encontrou 39 pessoas deitadas em beliches, todas usando as mesmas roupas, os mesmos sapatos e com o mesmo corte de cabelo. Todas elas estavam cobertas com um tipo de cobertor e, infelizmente, todas estavam mortas. Ao lado de cada uma tinha um saquinho com a identificação e um pouco de dinheiro. Mas o que tinha acontecido ali? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história de hoje, que é um culto. Fazia muito tempo que eu não falava sobre um culto pra vocês. E esse roteiro tá na minha gaveta faz, meses e eu nunca tinha terminado. Até que ontem, alguns acontecimentos aqui no Brasil me fizeram lembrar bastante sobre fanatismo e o que melhor pra falar sobre fanatismo além de um culto. Então, vamos falar sobre o Heaven's Gate. Os fundadores do Heaven's Gate foram o Herff Marshall Applewhite e a Bonnie Lee Needles. Antes de falar sobre o culto, vamos falar um pouco sobre cada um deles. Os dois nasceram no Texas e se conheceram em 1972. O Herff era filho de um ministro presbiteriano e desde pequeno ele sempre teve muito interesse em religião. Ele estudou filosofia e teologia. Depois ele se casou, teve 2 filhos. E ele saiu do seminário que ele participava para se tornar cantor, mas em 1954 ele antes entrou pro exército. A religião que o pai do Herff seguia combinava teologia com alienígenas. Em 1961, o serviço dele no exército acabou e ele conseguiu um mestrado em teoria musical. De lá, ele mudou para Manhattan com a família. A carreira de cantor não deu certo, então eles decidiram se mudar para o Alabama e dessa vez ele seguiu carreira como professor de música. Em 1964, ele supostamente foi demitido da faculdade em que ele dava aulas porque parece que ele teve relações homossexuais com um aluno. E aí a mulher dele descobriu e acabou pedindo o divórcio. Com o divórcio, ele decidiu se mudar para o Texas, começou a dar aula em uma outra universidade e aconteceu exatamente a mesma coisa, e ele foi demitido. E aí ele decidiu construir um restaurante de sanduíches, mas o restaurante era muito ruim, ele acabou falindo, e aí algum tempo depois o pai do Herff faleceu. Só que os dois eram muito próximos, isso mexeu muito com ele ficou profundamente abalado e de luto e acabou tendo que ser internado em um hospital. Agora segura essa parte do hospital que a gente vai falar um pouquinho da Bonnie. A Bonnie nasceu em uma família batista em 1927 e ela não era muito religiosa. Ela cresceu, se tornou enfermeira, se casou e teve 4 filhos. Em 1971 ela começou a mudar um pouco de ideia com relação à religião. Ela disse que um monge chamado Francis visitava ela quase que toda noite e ele dava instruções do que ela deveria fazer em todas as partes da vida dela, em relacionamento, profissão, família. Só que isso começou a deixar o casamento dela abalado, porque ela contava isso pro marido e ela tomava atitudes de acordo com o que esse monge falava e o marido dela não gostava, ele achava que ela estava ficando doida. E aí, a partir de 1972, ela fica muito investida em religião. Ela começou a fazer sessões espíritas, ela visitava cartomantes, tarólogas. Ela também começou a estudar filosofia, astronomia, astrologia, tudo que ela podia para se conectar com o espírito. Algumas fontes dizem que ela se consultou com uma cartomante que disse para ela que ela ia encontrar um homem pálido e misterioso, que ela deveria ir com essa pessoa porque ela seria muito importante na vida dela. E aí, em março de 1972, ela conheceu o Herff. Existem 2 versões de como eles se conheceram. Lembra que o Herff foi pro hospital? Algumas fontes dizem que o hospital que ele ficou internado era um hospital psiquiátrico, mas de acordo com a versão dele, ele foi visitar um amigo no hospital e lá ele conheceu a Bonnie, que era enfermeira. Eles se encontraram no corredor e, de acordo com eles, aconteceu em um momento de reconhecimento compartilhado de segredos esotéricos. Já os filhos da Bonnie têm outra história do encontro dos dois. Dizem que o Herff estava numa universidade ensinando teatro e um dos filhos da Bonnie era aluno dele. Então ela teria dado para o Herff uma leitura de astrologia que mostrava que no mapa dos dois tinha uma estrela que compartilhava a mesma localização.
essas estrelas teriam se alinhado, e isso indicava que os dois tinham que construir o caminho da vida juntos. O Herf acreditava que já conhecia a Bonnie de vidas passadas, e ela disse pra ele que o encontro dos dois tinha sido arranjado por extraterrestres. E aí os dois juntos acreditavam que tinham uma missão divina de ajudar o mundo. A partir disso, no começo, os dois eram só parceiros, eles não tinham um relacionamento, mas eles compartilhavam da mesma crença. E foi aí que eles decidiram criar a própria religião. Primeiro, eles decidem mudar de nome. A Bonnie vira Bo e o Herf vira Pi. A Bonnie já estava separada do marido, os filhos dela já estavam um tanto quanto crescidos, então eles não dependiam tanto dela. Isso permitiu que ela saísse pelo país junto com o Herf para poder pregar essa nova religião e conseguir seguidores. Já o Herf, apesar de ser casado e ter 2 filhos, ele também tinha se separado e não tinha mais nada que ver com a esposa. E os dois falavam que no começo eles nem tinham tanta atração romântica um pelo outro, atração física. Mas depois ficou muito claro que os dois eram um casal mesmo. Em 1975, eles foram dar uma palestra sobre Heaven's Gate e aí eles distribuíram um panfleto que era como um formulário de inscrição explicando para as pessoas do que se tratava aquilo. No panfleto, bem em cima, escrito com letras bem grandes, estava escrito UFO, que significa, no caso pra gente, OVNI. Então já ficou bem claro que os dois queriam chamar atenção com aquele panfleto. A religião deles envolvia muita ficção científica e aliens. Nesse panfleto também tinham 2 parágrafos dizendo que eles eram 2 indivíduos que foram enviados por um nível acima dos humanos e que eles iriam retornar para aquele nível em uma nave espacial nos próximos meses. No início, esse culto era chamado de metamorfose individual humana. Parece bem viajado, né? O culto sugeria que um alienígena ia aparecer para salvar os membros do culto e elevar eles para um novo mundo, uma nova vida chamada Tela, ou traduzindo para o português, o nível evolutivo acima do humano. Nessas primeiras palestras que eles deram, não tinha muita gente, mas chegou a ter até 200 pessoas, o que é um número bem considerável, pensando que é uma religião totalmente baseada em ficção científica. Só que, apesar dessas palestras terem várias pessoas participando, poucos de fato acabavam se tornando membros do culto e seguindo os dois. O bizarro é que eles conseguiram convencer uma grande quantidade de pessoas por 2 décadas a abandonar todos os bens, profissões, família e andar com eles pelos Estados Unidos. No começo, eles não tinham uma casa e viajavam em uma pobreza extrema. Só que os dois eram extremamente simpáticos e carismáticos e as pessoas se sentiam atraídas por eles. Pra gente é meio bizarro pensar como que as pessoas largaram tudo pra seguir 2 desconhecidos em uma religião que não fazia tanto sentido. Mas a gente tem vários exemplos disso. Tem muitos líderes carismáticos e extremamente manipuladores que conseguem mover uma massa a favor deles. Eles te fazem acreditar no que eles estão falando de uma forma que pra você não tem dúvida. Algumas outras coisas que o culto acreditava era que Maria, mãe de Deus, tinha engravidado porque ela tinha sido levada por uma nave alienígena e quando ela voltou grávida. Para os membros do culto, isso era mais fácil acreditar do que uma mulher que era virgem e engravidou. Outra coisa que você tinha que fazer quando você entrava no culto era purificar seu corpo de todas as impurezas, que incluíam fast food e até mesmo sexo. O culto era extremamente contra atos sexuais. Durante essa purificação, que durava cerca de 3 meses, eles tinham que beber só limonada, pimenta e maple syrup, que no caso é um xarope doce, que eu acho que deve ajudar nas necessidades que você tem de açúcar. E aí depois que você passasse por esses 3 meses, você podia de fato se tornar membro do grupo. Alguns deles diziam que o Heaven's Gate era só uma versão mais moderna e atrativa do cristianismo. A Bonnie e o Herf também diziam que eles tinham sido visitados por alienígenas que iam dar novos corpos para eles. Depois eles mudaram a história falando que os corpos atuais que a gente tem são só containers para a alma, que depois eles seriam substituídos e aí a nossa alma ia entrar em um novo corpo. E agora a gente vai entrar mais a fundo na crença deles, na história que era contada assim que você chegava junto com o Heaven's Gate. Há muito tempo atrás, seres de uma galáxia chamada o Nível Revolucionário Acima dos Humanos chegou na Terra e para onde a gente iria depois daqui seria o próximo nível, que eles diziam estar escrito na Bíblia como o Reino dos Céus. É um nível físico de existência nas profundidades do espaço e ficaria fora do conceito de espaço e tempo que a gente tem aqui. Eles acreditavam que esses alienígenas
alienígenas transformaram a Terra em um jardim. E aqui é um lugar de treinamento para as pessoas irem para o próximo nível. E aí, para as pessoas daqui, foram dadas 3 direções para o crescimento. Você poderia se separar desse deus extraterrestre, superar a condição humana e deixar esse plano para o próximo, ou então se juntar à oposição, chamado de luciferianos, que seriam os extraterrestres maus que trabalhavam contra eles. O Lúcifer seria uma planta do início que se formou mal e se rebelou. E aí conseguiu formar uma oposição. Aparentemente, todos eles também conseguem viajar pelo espaço. Então dá pra ver que o culto tem algumas raízes no cristianismo mesmo. Tem toda essa ideia de céu, de inferno. Eles também acreditavam que a cada 6.000 anos a vida na Terra era reciclada, ou seja, aniquilada, assim como aconteceu com os dinossauros e com Adão e Eva. Isso porque a cada 6.000 anos a Terra ficaria cheia de pessoas que não acreditam em Deus, então elas iam precisar ser exterminadas. Essa teoria toda demorou cerca de 25 anos para estar completa. No começo era algo bem mais simples e eles foram aprimorando e também mudando conforme era conveniente. A primeira regra que eles tinham no culto era não falar sobre ele. A princípio, quando eles não tinham casa e viviam sob extrema pobreza, eles ficavam em casas que eles encontravam no meio do caminho que pareciam não ter ninguém dentro e todas as portas e janelas eram fechadas para ninguém ver o que estava acontecendo. E aí o casal também fazia alguns testes de fé. Por exemplo, teve uma noite que eles disseram que os alienígenas iam chegar e levar eles para fora da Terra. Então, todos os 40 membros do culto que estavam presentes até então ficaram a noite toda do lado de fora esperando essa nave. Só que quando amanheceu, eles viram que a nave nunca tinha chegado. E aí os dois explicaram para eles que na verdade ninguém tinha aparecido porque aquele era só um teste de fé. Eles queriam ver quais das pessoas que estavam ali realmente porque acreditavam no que eles estavam falando. E o resultado foi mais surpreendente do que eles imaginavam. Eles viram que as pessoas realmente estavam investidas naquilo, que eles tinham um poder sobre eles. E aí os membros começaram a ficar desesperados pela aprovação do Herf. Eles fariam literalmente qualquer coisa para que ele gostasse deles. Nos anos 80, o grupo tinha cerca de 80 seguidores. Muitos deles tinham alguns trabalhos informais para conseguir ganhar um dinheiro, já que eles não estavam fazendo nada e precisavam de financiamento para sobreviver. Então a maioria trabalhava consertando computadores, como mecânico de carros. Ah, e detalhe, eles não tinham contato com as famílias. Eles eram proibidos de falar com qualquer familiar. No ano de 82, eles autorizaram que eles ligassem para as famílias uma vez no Dia das Mães. E foi só no ano seguinte, 83, que foi permitido que eles visitassem as famílias. Só que ficou combinado entre todos os membros que quando eles fizessem essa visita, eles não iam contar o que realmente estava acontecendo. Eles iam falar que eles estavam bem, felizes, trabalhando, que eles tinham encontrado a razão de viver deles. E a família, é claro, que quando recebeu as visitas, ficaram muito felizes, porque não viam esses parentes há muito tempo e ficaram felizes também de saber que eles estavam bem. Então a preocupação toda passou e eles não buscavam saber alguma outra coisa além disso, para eles estava tudo certo. Ao longo do tempo, centenas de pessoas se juntaram ao culto, mas era aquela coisa, muita gente se juntava, mas muita gente saía também. Então não teve muitos membros juntos ao mesmo tempo. Eu acredito que o máximo tenha sido ali uns 80, 100 membros. O que de fato já é bastante coisa, né? Em 83, quando foram permitidas as visitas dos familiares, foi o mesmo ano em que a Bonnie teve que remover um olho, porque ela estava com câncer. Quando ela foi no médico, o médico disse pra ela que ela precisava cuidar desse câncer, porque ele já estava espalhado pelo corpo todo dela. Só que a Bonnie não acreditava naquilo, ela não achava que ela tinha que se cuidar, porque ela não acreditava que ela ia morrer. A crença dela estava tão enraizada nessa história dos alienígenas que ela não tomou as precauções que ela deveria e nem os cuidados médicos. Ela continuou vivendo ali pro culto, só que acabou falecendo. Ela faleceu em 85 e aí vocês imaginam que o Herf ficou completamente desnorteado. Ela meio que era o cérebro do culto. Ela que colocava o que ia ser escrito nos panfletos, ela pensava em todas as ideias, na crença do culto. E o Marshall, o Herf, ele era a pessoa que falava. Então ele era o comunicador principal, ele que dava as palestras, mas ele passava as informações que a Bonnie tinha pensado e que ele concordava. Então, quando ela morreu, ele falou, tá, o que eu vou fazer agora? Vou ter que mudar a história, como que eu vou explicar para esses seguidores
que ela morreu, que o que a gente estava falando talvez não pudesse ser real. E aí ele disse que na verdade ela não tinha morrido, que ela tinha ascendido para a nave espacial. E foi aí que a crença mudou e eles passaram a acreditar que o corpo humano era só um recipiente para as almas. Nos anos 90, o culto já tinha diminuído muito de número de seguidores, era cerca de 26. E aí em 93, com essas novas crenças e uma nova publicidade que eles conseguiram fazer através da internet, que estava ali começando, eles conseguiram novos membros. Não sei se vocês lembram do começo da internet, provavelmente a maioria não, mas tinham pouquíssimos sites. Quando você entrava lá, a maioria dos sites eram de algumas marcas, então ele conseguiu bastante visibilidade com esse culto e eles chegaram a postar 2 vídeos falando das ideias que eles tinham. Esse vídeo tá disponível na internet, vou colocar um trechinho aí pra vocês, mas dá pra ver que a forma com que o Herf fala é muito manipuladora e ele parece ser uma pessoa que sabe do que tá falando. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape, Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. We're not saying that planet Earth is coming to an end. We're saying that planet Earth is about to be refurbished, spaded under, and have another chance to serve as a garden for another human civilization. Ele nem pisca quando ele passa as ideias dele. Então, muitas pessoas que estavam ali tentando buscar um sentido para a vida, viam aquele vídeo e pensavam, putz, eu acho que talvez esse seja o caminho, talvez seja essa galera que eu quero seguir, isso que faz mais sentido, a gente vai mudar daqui para um lugar melhor. E aí, de alguma forma, que eu não sei como, afinal a maioria dos membros não tinha muito dinheiro, eles conseguiram pegar uma mansão próxima a San Diego para fazer as atividades do culto. Lembrando que todos os membros que se juntavam ao Heaven's Gate tinham que dar todo o dinheiro que eles tinham para alimentar aquelas pessoas, porque eles tinham gastos de moradia, de comida, de locomoção, para ficar viajando pelo país. Então, todo o dinheiro que eles tinham estava lá dentro e eles conseguiram financiar essa mansão. Só que era uma mansão bem grande, por isso que eu não consigo entender. Acho que tinha bastante gente com bastante grana. O Herf, na minha opinião, agora mais perdido ainda sem a Bonnie, começou a contemplar essa ideia de que as pessoas tinham que tirar as próprias vidas para poder ascender para o outro plano. Eles fariam isso para ir para essa vida melhor. Em nenhum momento eles pensavam que eles iam tirar a própria vida para morrer. Ninguém queria morrer, ninguém queria que aquilo acabasse. Eles acreditavam piamente que, na verdade, eles só iam desistir do corpo humano que eles tinham para a alma deles ir para esse lugar melhor que eles já estavam esperando encontrar. E é claro que eles iam junto com a Bonnie. Ela ia lá para buscar eles na nave. E aí o Herf começou a compartilhar essas ideias dele com o grupo. Ele dizia que eles deveriam deixar toda a parte humana para trás para que eles pudessem ascender. Foi nessa época que o grupo foi renomeado para Heaven's Gate. E assim, várias coisas loucas já tinham acontecido nesse meio tempo. Lembra que eles proibiam todo tipo de ato sexual, pensamentos impuros? Muitos dos fiéis optaram pela castração cirúrgica para poder provar pro Herf que estavam junto com eles. Eu não sei o que é a castração cirúrgica, eu não sei se é tipo uma vasectomia ou então, sei lá, uma laqueadura, como a gente fala hoje. Não sei se é um procedimento mais simples ou se é algo mais elaborado, mas naquela época era mais tabu do que é hoje. Só que eles queriam fazer isso para provar que não, a gente realmente acredita em você, a gente tá com você para tudo, o que você mandar a gente fazer, a gente vai fazer. E foi aí também que o Herf decidiu padronizar a galera. Já que eles eram uma família de fiéis que não tinha nenhum desejo sexual e nenhum relacionamento entre eles, todos eles teriam a mesma aparência, usariam o mesmo corte de cabelo, comprariam as mesmas roupas e andariam da mesma forma, falariam da mesma forma. Então, quando você avistava essas pessoas, você via que era claro que eles participavam desse culto. Quando eles já estavam na mansão, o Herf gravou as mensagens de vídeo para divulgar no site para qualquer pessoa que quisesse se juntar a eles. Era uma última chance para evacuar a Terra. Por coincidência, eles ficaram sabendo de um cometa que ia se aproximar naquele ano. O cometa se chamava Hale-Bopp.
Não sei se é assim que pronuncia. E aí eles passaram a acreditar que junto com o cometa, atrás dele, viria uma nave espacial em que a Bonnie estava junto para buscar eles. Então a noite que eles iam tirar a própria vida seria a noite que o cometa ia passar. E aí eles seriam levados para uma jornada em outro planeta. Para explicar por que o governo não estava falando da nave, ele dizia que aquilo era uma conspiração. Em março de 1997, o grupo se isolou na mansão e todos eles gravaram mensagens de despedida para as famílias. I just want to say how thankful I am to Doe and T for helping me and taking me under their wing, and all my classmates have been so great to me and all the problems I've caused. My thoughts in these last hours are only of joy and wonder at the thought of going home. Why am I here? What is the meaning of life? Since I've been in the class, I've learned the answers to all of those. And couldn't be happier about what we're about to do. Antes do ato, eu não vou ficar repetindo a palavra, vocês sabem do que eu tô falando, porque o YouTube é chato com esse tipo de coisa. Eles fizeram uma última ceia num restaurante. Todos eles comeram o mesmo prato, a mesma sobremesa e beberam a mesma coisa. Até nisso, eles tinham que estar sincronizados. O processo durou cerca de 3 dias. Eles tomaram alguns venenos, na verdade eram remédios com barbitúricos e muito álcool. E depois colocaram sacolas sobre a cabeça. Todos eles estavam com a mesma roupa e tênis da Nike. Apesar da Nike não ter nada a ver com a história, era só porque era mais barato para eles comprarem todos iguais. Ao longo de 3 dias, as pessoas foram morrendo. O Herf foi acompanhando todas essas mortes. Ele foi um dos últimos 4 a morrer e ele foi ajudado por 3 assistentes. Depois que os 3 assistentes ajudaram o Herf, garantiram que ele tinha morrido, eles foram lá e tiraram a própria vida. Depois que cada um morria, eles estavam deitados nos beliches e aí eles iam lá e cobriam o corpo com o mesmo pano roxo. Do lado de cada uma das camas tinha o saco com a identificação de cada um e dinheiro para os familiares, para depois a polícia conseguir reconhecer cada um dos corpos. Uma denúncia anônima chegou para a polícia e aí no dia 26 de março eles encontraram os corpos de 39 pessoas. E aí vocês imaginam o circo midiático que virou essa história. Tava todo mundo falando sobre o Heaven's Gate e muitos dos membros que tinham conseguido escapar desse culto vieram à frente para dar entrevista e falar sobre o que eles sabiam e sobre o comportamento do Herf. You have to trust me. You have to believe me. Jana Gibbons was a vulnerable 16-year-old when she moved into the mansion. She lived there for 5 years. My guess is 3/4 of the people never set foot out the door, and I was one of them, ever. Right? And there probably wasn't even any open windows. It was like a little spaceship. We were divided into 3 shifts. 3 people shared a bed. Showers were cut off at 6 minutes. There were also rules about not talking. Jana says she went for years without speaking. Finally, she was permitted to find work as a waitress. Luckily, we did start restaurant jobs at the very end, because I hadn't spoken probably in 4 years. That taste of freedom convinced Jana it was time to escape. É claro que ninguém foi punido, afinal, os donos do culto, os 2 já tinham falecido, então as famílias não tinham como processar qualquer pessoa. E tem um documentário bem interessante chamado Heaven's Gate, que fala extensamente sobre como a Bonnie e o Herf conseguiram mudar a mente daquelas pessoas e como alguns conseguiram sair. Vou deixar aqui algumas entrevistas, alguns trechinhos para vocês tentarem entender. E eu acho que é muito fácil pra gente acabar julgando essas pessoas e pensando, nossa, como que eles acreditavam que isso era real. Mas o poder de persuasão dos 2 era muito grande. So, take a closer look at the revelers. Do you notice anything about them? Their haircuts, exactly alike. Baggy clothes. No gender. And with every move, they fix their adoring gaze on one man in the room. They call him Doe. Marshall Herf Applewhite, Doe, is basically their god. Who is this man called Doe? And what is the source of his power over highly accomplished people from all over the country? As pessoas que estavam ali muitas vezes já tinham dúvidas sobre a própria existência e elas encontravam um certo conforto em pensar que teriam um lugar melhor, um lugar onde eles poderiam ser livres, ter uma família, e eles se sentiam abraçados pela Bonnie e pelo Herf. Eles eram mesmo uma família e foi decisão de cada um deles
tirar a própria vida, apesar de ter sido extremamente influenciado e manipulado pelo casal. Eu acho difícil apontar culpados nessa história, porque por mais que a gente ache os dois muito culpados, eles também tinham essa crença. Eles também estavam convictos de que se eles fizessem isso, eles iam para um lugar melhor. Então não sei, talvez seja um delírio coletivo, um delírio compartilhado. Se vocês quiserem saber mais de uma análise assim relacionada a cultos e como esses líderes conseguem manipular as massas, eu posso trazer um vídeo aqui no canal para vocês, falando um pouco melhor, de repente até com algum especialista que consiga falar mais sobre o assunto. Bom, esse foi o caso de hoje, extremamente triste, as famílias ficaram muito abaladas com o que aconteceu, até porque, lembra que eles achavam que estava tudo bem, que estava todo mundo muito feliz? Então é realmente muito complicado. Comentem aí o que vocês acham e até a próxima.